escalar, a massa do Higgs e a massa no setor dos bósons vetoriais. Porém, nós trabalhamos até agora o gauge unitário. Para nós, o gauge unitário, nós já compreendemos, né, o que é o gauge unitário. A gente tinha visto que a gente pode convenientemente, né, reparametrizar, quer dizer, o nosso campo de Higgs, né, φ, nós tínhamos visto isso aqui. O nosso campo de Higgs, nós tínhamos parametrizado assim, né, que 1 mais I que 2, que é o π. E aqui nós tínhamos V mais H sobre raiz de 2 mais I que 3. Então nós tínhamos visto que nós podíamos adotar uma outra parametrização em que esse campo aqui ele podia ser colocado sob essa forma. Φ igual, né, exponencial de I sobre 2 SA sigma. Esse imaginário é uma tendência ou já está comprometido? O quê? Esse imaginário ou já está comprometido com as realidades experimentais? Ah, está comprometido. 2 agora menos 1. Mas experimentalmente. Se é de 2 a gente não tinha colocado. Não tinha, mas depois a gente numa aula eu acho que você veio a todas as aulas, eu fiz uma correção. Então a gente fez uma correção. Eu fiz uma correção para poder só para normalizar. Aí eu falei, então vamos voltar lá e definir como sobre a raiz de 2, é isso mesmo. E aqui fica V mais H. Então nós tínhamos visto isso aqui. Então nós vimos que era possível definir o Higgs, vimos que com a quebra espontânea da simetria, com um vácuo não trivial, é possível essa redefinição, onde então a gente entendia que esses parâmetros psi-A, psi1, psi2, psi3 faziam o papel do Q1, do Q2 e do Q3. E aí nós íamos para o gauge unitário. Então o gauge unitário era, nós escolhíamos uma transformação de gauge, nossa transformação R, transformação R diverso 2, é uma transformação tal que o parâmetro de gauge, nós vamos escolher os parâmetros, vamos chamar isso aqui de alfa, sigma, onde os alfas são os próprios psiais. Então, o gauge unitário, na verdade, é trazer os parâmetros, os campos, aqueles que são seriam os bósons de Goldstone, eles vão fazer o papel agora dos parâmetros da transformação, e aí essa transformação batendo aqui, a gente consegue então, com isso, trabalhar com o Higgs para nós, que vai ser simplesmente o Higgs, aí, deixa eu ver V mais H, V mais H, sobre raiz de 2. Então, com isso, a gente trabalhava com isso. Está aqui só uma observação que eu não fiz nas aulas passadas, mas que seria só para conectar com o nosso curso da Young Mills. Quando a gente vai para o gauge unitário, na verdade, o que a gente fez? A gente fez essa transformação de gauge. Essa transformação de gauge, então, ela me pergunta, quando eu faço essa transformação de gauge, aqui eu estou fazendo ela nos escalares, nos ferros, estou fazendo ela em todo mundo. E o setor de bósons vetoriais, então, verso 2, ele vai passar a ter essa, vai passar para essa configuração aqui. Vamos fazer R a mim, R menos 1, mais I sobre G, R dmi, R menos 1. Então, quando eu vou para o gauge unitário, vamos dizer, quando eu estou aqui no gauge unitário, esse A' aqui corresponde ao gauge unitário, significa que esse setor longitudinal, esse setor que seria o puro gauge, no campo de gauge, quem vai estar entrando aqui agora vai ser o psi, quer dizer, esse R aqui agora é um R dos psis. E aí vocês lembram, quando a gente trabalhou lá no curso de Young Mills, a gente mostrava que quando eu tomava esse setor aqui da transformação de gauge, esse setor aqui nós associamos, era o modelo sigma não linear. Vocês viram que a gente, desse setor aqui, mostrava que a parte longitudinal, a transformação do setor inhomogêneo da transformação de Young Mills, ele nos leva a um modelo sigma não linear. E aí a gente vai estar entendendo que, na verdade, os bósons de Goldstone, quando eu trabalho nesse gauge aqui, os bósons de Goldstone, eles vão se localizar, eu estou criando do campo vetorial essa parte longitudinal, que é o que dá massa do campo, na verdade, o campo vetorial adquire massa. E aí, esse setor aqui, ele está me dando um modelo sigma não linear. Nós já tínhamos estudado. Então agora estou fazendo a conexão com o nosso curso lá de Young Mills.
em que nós tínhamos interpretado, lembra que a gente tinha feito isso? A gente mostrava que esse R de Mi, R é menos 1, podia ser escrito dessa forma. Ele era um E-M-A de Xi. Aí aqui nós tínhamos os geradores GA. E aqui nós tínhamos o DMI do CM. Se vocês se lembrarem bem, a gente via que esse objeto aqui, lembrando que ia para a variedade do grupo, isso aqui era filmar na variedade do grupo, os geradores do grupo, e aqui as coordenadas, né? Então, esses objetos aqui é que vão estar fazendo, seriam os campos de Goldstone. Então, e aí a gente ganha um modelo sigma não linear para esses objetos aqui. Então, no gauge unitário, o que eu estou fazendo é justamente isso. Eu estou levando os bósons de Goldstone para esse setor. E esse setor aqui, ele dá origem ao modelo sigma não linear. Então, na verdade, quando a gente trabalha no gauge unitário, os bósons de Goldstone, eles são levados e eles definem o modelo sigma não linear. Isso eu estava só querendo chamar a atenção de vocês aqui, para fazer a conexão com E vocês, ali estão bósons tudo mundo. E o gauge unitário não. Não, você está dizendo que isso é o modelo sigma não linear. Isso, a gente mostrou isso no curso, no outro curso. Que o setor inhomogêneo da transformação de gauge, ele define um modelo sigma não linear na variedade do grupo. Nesse caso, do grupo SU2. Então, eu tenho um modelo sigma não linear aí, nessa variedade de grupo, que é o S3, que é uma trisfera, a variedade do SU2, onde as coordenadas são os bósons de Goldstone. Então, os bósons de Goldstone, eles se localizam, por isso que às vezes o modelo sigma não linear é importante, porque se você quer saber a física do setor longitudinal, que na verdade é a física ditada para onde os bósons de Goldstone foram, no gauge unitário, essa física é descrita pelo modelo sigma não linear. Eu só estava querendo chamar a atenção para esse fato que eu não tinha chamado na aula anterior. Eu queria falar que você fez o alfa igual que se A. Para poder... O alfa é um alfa seria o parâmetro do grupo de gauge. E o outro é uma partícula. Esse aqui é um campo. É um campo. Aí quando eu faço essa transformação atuando aqui, se eu fizer essa escolha, eu elimino esse setor. Eu digo, eu só estou perguntando. Eu entendo que como matemática dá para fazer, mas eu digo como física, uma coisa que é um parâmetro de uma simetria. Isso. De repente aquele parâmetro da simetria, você diz que já é uma partícula. Não é uma partícula, quer dizer, os campos estão aqui, então esses objetos aqui seriam as partículas de Goldstone. Agora, como eu tenho justamente o papel da simetria de gauge, é que eu consigo, quando eu tenho liberdade de gauge, a minha liberdade me permite fazer uma transformação tal que elimine esse campo. Então isso mostra que, do ponto de vista da simetria, esses campos são supérfluos. Eu entendo isso. Se eu fosse submeter um trabalho, eu referia-me de teste. Mas o que eu estava fazendo uma confusão enorme. Estou fazendo uma variável e outra variável, só que uma variável é banana e outra variável é elefante. Isso. E você está dizendo que banana é igual a elefante. A simetria faz com que a banana e o elefante estejam no mesmo tipo. Esse é o papel da simetria, exatamente. Do ponto de vista da simetria, a banana e o elefante são a mesma coisa. Isso vai te convencer sobre o que eu queria. Eu acho que falta um sobre V ali. Aonde? Falta um sobre V aqui. Obrigado. Aqui está faltando um sobre V. A correção está correta, está certo. Então eu vou identificar isso aqui com o alfa sobre V. Obrigado. Vou dar a dimensão certa, está certo. Beleza. Então só queria chamar a atenção desse fato. Agora, nós tínhamos visto que se nós não trabalharmos no gauge XI, o lagrangiano, então, se nós não adotamos, Você falou que só o próprio Higgs já tinha feito isso, né? Higgs já sabia disso. Sabia Os disso. papers dele ele já tinha. Mas ele já tinha escolhido o gauge certo, ele já tinha escolhido o gauge unitário, ele via que aquele objeto era um campo. Quer dizer, ele via que o campo de Higgs deixava passar uma partícula. Ele matava aqueles 3 graus de liberdade preciso, e o H ficava como uma partícula. Então, o papel do trabalho de Higgs mais importante foi ele verificar. Ele não foi ele que introduziu o campo de Higgs, mas ele que introduziu a partícula de Higgs. Ele é que viu que naquele campo tinha uma partícula que ficava no espectro. Essa aqui é a jogada. Não adotando o gauge unitário, vamos voltar aqui vou pegar o caderno, certo? Não adotando o gauge unitário, né?
havíamos visto aqui. Vamos lá. Do setor ozônio, apresentava, né? Termos quadráticos você vai o teu caderno agora. Obrigado, eu já sei. Já localizei. Não, eu vou entender o teu caderno para ficar tranquilo. Pode? Não tinha desse setor aí, então. Menos I, G, T, estar. Vou fazer uma pergunta que você está falando, você já estou dizendo de papel químico. A questão, para mim, está muito na parte do setor longitudinal do Malagrandiano. Sim. Como é que você desacopla ele? Né? Sei. O gauge unitário, ele é uma das maneiras de desacoplar o setor longitudinal, assim que ele se apresenta. O gauge unitário, na verdade, ele desacopla no setor longitudinal, porque, na verdade, o gauge unitário, o que ele faz? Como os bósons de Boltzmann são partículas escalares, por invariância de Lorentz, elas só podem se acoplar com a parte de spin zero do campo vetorial, então ela vai se acoplar com a parte longitudinal. Então, os bósons de Boltzmann, que são sujeitos, que são modos de compensadores, que podem ser eliminados por uma transformação de gauge, eles necessariamente se acoplam com a parte longitudinal, porque é o spin zero, para poder garantir, porque senão eu teria um objeto com spin 1 e um objeto com spin 0, esse termo que não seria invariante de Lorentz. Então a invariância de Lorentz obriga que, como o bóson de Boltzmann tem spin 0, ele se acople com a parte de spin 0 do campo vetorial, portanto é a parte longitudinal. E aí, então, quando você escolhe o gauge unitário, você está justamente eliminando esses termos que dão os pics na parte longitudinal. Mas não significa que você jogou fora a parte longitudinal do campo. Você simplesmente redirecionou. Você tirou os bósons de Boltzmann e jogou eles, na verdade. O campo vetorial tem uma parte longitudinal, porque ele ganhou massa. Quando ele ganha massa, ele tem uma parte longitudinal. Você elimina esses termos de mix, mas você está jogando, na verdade, os bósons de Boltzmann para a parte longitudinal dos campos vetoriais. Que é o que por isso que o campo de gauge ganhou massa. Senão não poderia ganhar massa pela invariância de ponta dele. Para mim, por exemplo, se eu tivesse. Se eu desacoplasse a parte longitudinal por equação de movimento. Sei. Na equação de movimento, eu transformasse a parte longitudinal em parte transversal. Daí eu também estaria direcionando a parte longitudinal, né? Eu não estou eliminando nunca, né? Porque eliminar se eu estivesse tirando da equação. Como é que você estaria fazendo? Você estaria. Eu estou com equações de movimento, de tal maneira que eu posso pegar a parte longitudinal e jogar para a parte transversal. É como eu tivesse. E daí eu vejo que, digamos, vamos dizer. Quase derrubou a mesa. Você quase derrubou a mesa. A máquina chegou a fazer isso. Você apoiou pesado aí. Desculpa. Então, pelas equações de movimento, eu posso transformar o setor simétrico em um antissimétrico.
Sim, sei. Mas a equação de movimento, ela apenas redireciona, né? Uma pergunta para mim, que eu estou perguntando. O gate fixo também redireciona, né? Também. Mas o gate fixo redireciona através de lagrangiana, né? A equação de movimento redireciona e você poderia dizer que é um shell, você redirecionou. É uma coisa mais simples. Só que aí o problema é, se você redirecionar um shell, você tem que ter certeza depois que quando você quantizar o modelo, que isso vai acontecer. Porque isso é um resultado que está dependendo das equações de movimento. Mas quando você quantiza o modelo, você deixou de lado as equações de movimento, você está trabalhando com as flutuações. Aí nada garante que, se a solução clássica satisfaz a essa condição dinâmica, que as flutuações também vão satisfazer. Então, a questão, às vezes, de ter condições no shell, elas são perigosas porque na hora de quantização elas podem ser perdidas. Aqui não, porque é uma questão de gate fixa. Você não está impondo nenhuma condição que depende das condições, das equações de campo. O que você está impondo depende da simetria. E a simetria está lá. Você vai quantizar mantendo a simetria. Então, é diferente de você fazer o mesmo trabalho, mas usando as equações de movimento. Esse é um trabalho mais limitado. Você tem que ter certeza depois que isso se perpetua quando você começa a introduzir as correções de grupo, na ação efetiva. Então, basicamente, a gente ficava com esses termos de mixing. Então, esses eram os termos que misturavam. Boson, aqui, ó. Esse aqui é o campo que tem carga mais 1. Né? Então, o escalar dele tem carga menos 1, a carga menos 1, carga 1, carga 0. Esse aqui é a carga nula, que é o setor 3. Carga mais 1, carga menos 1, 0, e aqui é uma coisa. Então, os três bósons de Boson, o Q1 e o Q2 estão aqui dentro, o Q3 está aqui. E aí, eu tenho essa mistura, né? Quer dizer, o Q3 se mistura com os bósons vetoriais. Né? Então, o que nós temos que fazer? Qual significa, o que foi o gauge unitário para nós? O gauge unitário simplesmente foi zerar o Q e zerar o Q3, ou seja, abandonar esses termos. Esses termos saíam e eu ficava com aquele lagrangiano de massa simples, né? Que dava aquela matriz 2 por 2, sobrava só o termo que misturava. Quer dizer, na verdade, a gente tinha isso aqui, esses termos, deixa eu colocar tudo aqui para não perder nada. Aí tinha aquele termo G2, V2 sobre 4, amiar, menos G, G', V2, B', 2, mais G' ao quadrado, V2, B'. Então, zerando, né? Indo para o gauge unitário, que marcava para o sistema. Então, a matriz de massa ficava aqui. Daqui, do amiar saía justamente o que é o W mais a massa dos Ws, e saiu o termo quadrático no AM3. Aí tinha um termo quadrático no AM3, o termo quadrático no BMI e o termo que mistura AMI com BM3. Então, desse setor aqui, saía o setor W mais W menos e o setor do Z0 e do fóton, que saía desse lagrangiano aqui, onde eu fazia a diagonalização e definia o ângulo de Weinberg para justamente diagonalizar a matriz de massa que mixava AMI3 com BMI. Então, daqui sai W mais W menos, né? W mais W mais está, W menos está, e AMI3 ao quadrado. AMI3 ao quadrado, BMI ao quadrado e BMI ao quadrado. Então, daqui a gente fazia, então a gente ignorava todo esse setor aqui por causa da escolha do gauge unitário. Mas agora, se eu não escolher o gauge unitário, José, pode ficar totalmente obrigado. Se eu não escolher o gauge unitário, se eu quiser olhar agora o espectro de massa, eu tenho que respeitar que tem esse termo aqui. Então, eu tenho uma mistura de W que, então eu vou ter termos que vão sair daqui, tem os termos que vêm lá do setor cinético do Q também. Então, o que eu faço agora se eu não escolher o gauge unitário? Então, nós estamos diante de um problema em que nós temos a mistura, né, do campo de gauge com do campo de gauge com o escalar correspondente. Então, aqui, ó, mistura do longitudinal do AB3, longitudinal do BMI do 3 e assim vai. Então, esse V que está ali embaixo, ele é assim mais para vácuo ou para privado? Assim? Oi?
vácuo ou privada? Em que sentido? No sentido, por exemplo, você está com uma massa G2 e O2. Tá. Daí no momento que essa massa desaparece, você vai no banheiro, né? Sei. Quando o W se transforma periquilo, Sei. e eles voltam no estado de V, né? Quer dizer, sempre quando você se aniquila, você volta, como se estivesse no banheiro, né? Mas aniquilou o que ali? Você vai aniquilar a sua massa. Se dois W mais e W menos se chocarem, eles vão estar ligados a esse V, não tá? A massa, as massas dele estão ligadas a ele. Tá? Quando desaparece dois a massa, dois. quer dizer, quando, vamos dizer, tem o metabolismo dessa massa. Ah, se a gente conseguir uma posição, W mais, W menos. E daí, vamos dizer, eles se transformam em nada, né? Aí, Não, você transforma no objeto virtual. não, sim, sim, mas se transforma em luz, aí, Sei. mas digamos, a massa deles é convertida, é como se tivesse uma no banheiro, né? Aham, sei. Então, quer dizer, eles vão ao banheiro com a marca do V, né? Aquele banheiro que o V está Eu marcado. não podia procurar um exemplo mais bonito, não. Agora, desse maneira, eu estou mais inteligente. Ai, claro. Sinceramente, não é? Mas é que Tem maneiras mais elegantes de falar a mesma coisa, mais inteligentes, inclusive. Você Mas não o dá. vácuo, para mim, parece mais um banheiro físico do que um incisor de partículas. Vácuo parece paraíso. Parece o quê? Paraíso. Parede? Paraíso de Deus. Paraíso da Bíblia. Paraíso. De parede? Paraíso. Paraíso. Paradise. Paradise. Isso. Para mim, eu vejo o vácuo mais como paraíso, você vê mais como banheiro, questão de ponto de vista ou de background cultural, não sei. Depois a gente discute sobre isso. Bom, então vamos lá. Então, nós temos aqui o setor que é qual? O que nós vamos fazer, então? Nós temos que desacoplar de alguma maneira. Então, a questão que sobra para nós, não escolhemos um mesmo unitário, o que podemos fazer é rever a história e descontar sobre isso. Pode dar uma fechada no memória aqui. Esses termos cruzados, eles vêm derivada covariante da parte da interação do dado. Isso, os Higgs, vem daqui. Esses termos cruzados vêm daqui, ó. Da parte cinética do Higgs. Higgs. Porque aí quando você tem um Higgs é o dublete, né? Daqui, quando você faz o deslocamento, e quando você faz a flutuação em relação ao vácuo, vão aparecer termos que são bilineares, mas misturando, que vem o acoplamento mínimo daqui. Você tem aqui, por exemplo, Fiedagger, AMIA, né? E desse lado aqui, você tem, claro, sigma A aqui, sigma B aqui. E aqui você tem AMB, então quando você shifta isso aqui, você vai poder gerar termos que, bom, nesse caso aqui são quadrados, vamos pegar um termo que seja mais representativo, que é o termo assim, DMI, esse termo aqui, né, que nós temos é DMI, se a gente tiver DMI Fiedagger, AMI, Φ. Então quando você shifta, por exemplo, esse cara aqui, a parte de vácuo vai embora, sobra aqui o DMI da flutuação. O DMI da flutuação se acopla com esse e pega o vácuo de cá. Então isso tudo vem, esses termos aqui, tanto vem do acoplamento mínimo do Higgs com os bósons de Ricci. Quando estava vendo como é que a derivada foi parar no... A gente fez integração por partes. Ah, tá. Porque como isso aqui vira vácuo, você tem um termo quadrático, então você simplesmente transfere a derivada. E isso fisicamente tem um impacto ou é só uma que eu posso fazer? Isso aí, fisicamente tem um impacto. Vamos dizer, você está desprezando as configurações topológicas. Você está supondo que isso é válido se você não estiver levando em conta que esse modelo pode ter instantões, pode ter sólidos que têm contribuição no infinito. Estou jogando fora as contribuições no infinito. Então, você está para a teoria de perturbação, isso faz sentido. É esse que é o impacto que você tem. Você está supondo que você já está trabalhando no setor perturbativo da teoria. Mas se eu não tivesse que fazer essa suposição, se eu quisesse continuar trabalhando com a derivada sobre o campo de Higgs, não sobre o campo de gauge, eu ia perder alguma coisa na hora que eu fosse fazer essa análise agora do gauge? Não iria perder não, porque, na verdade, como isso aqui é longitudinal, a parte transversa disso aqui automaticamente dá zero. Só sobra a parte longitudinal. Então não tem problema aqui.
Depois, claro, para efeito de espectro, é interessante você fazer isso só porque você simetriza. Mas não tem necessidade disso, não. Você não precisaria ter feito essa integração por parte. Tá legal? Vamos em frente. Então, beleza. Então, a gente vai só discutir esse mecanismo com vocês, não vou apagar isso aqui, não. A ideia seria a seguinte: suponhamos que, normalmente, a gente faz a transformação de gate do campo vetorial, nos permite, né, sempre escolher gate fixo e covariante. A gente sabe que, devido, né, à presença desse termo, e a gente poder saber que o Lambertiano tem uma função de Green, nós podemos escolher um gate fixo desse modo aqui, dBmi igual a zero. Esse gate fixo dBmi igual a zero, ele significa que, em termos de Lagrangiano, o que nós fazemos é introduzir aquele famoso termo 1 sobre 2 alfa dBmi ao quadrado. A gente faz isso aí. Agora, se nós temos um termo cruzado, como é um termo, a gente tem um termo desse tipo, dmi a mi, e aqui eu tenho um campo escalar aqui, eu poderia pensar o seguinte: eu poderia escolher um campo, um gate fixo, que seria desse tipo, 1 sobre 2 alfa dmi a mi, menos, então se eu tivesse esse termo assim, menos alfa Q. Se eu, por exemplo, escolher esse gate fixo, o que eu estou fazendo? Estou pegando, estou produzindo o gate fixo desse caso aqui sozinho, estou produzindo um termo tipo massa para esse aqui, mas estou eliminando esse termo cruzado aqui. Se eu fizer essa escolha de gate fixo, esse quadrado aqui vai me produzir um termo misto que vai ter o fator 2 que vai cancelar esse 2, o alfa que vai cancelar esse alfa, porque esse sinal menos cancela esse termo. Então, um termo desse tipo, ele pode ser cancelado por essa escolha de gate. E essa escolha de gate é tão aceitável quanto essa. Eu não preciso sempre tomar dmi a mi igual a zero. Eu posso tomar, dmi, que é importante é que isso aqui é uma função escalar. Eu posso tomar dmi a mi igual a uma função escalar aqui de x. O que é importante no gate fixo, que esse alfa que está confundindo com esse alfa que não tem nada a ver. Deixa eu mudar esse alfa, vamos chamar isso aqui de xi, vamos chamar isso aqui de xi. Isso aqui de xi. Então, o que eu estou querendo dizer é que esse gate fixo aqui, simplesmente, ele me permite fixar a função alfa. O papel de um gate fixo é a gente eliminar a arbitrariedade que existe na escolha desse alfa, pois o gate fixo tem que ser tal que ele me dá um alfa bem definido, ou seja, eu peguei uma transformação de gate bem definida. Então, nada me impede de eu tomar como gate fixo, não necessariamente o gate covariante, que é o dmi a mi igual a zero, mas eu tenho esse gate, como esses campos que eles também são sujeitos às transformações de gate, a transformação de gate que eu estou falando, são as transformações de S. Eu estou fazendo um exemplo aqui muito simples, um exemplo 1 puro, só para mostrar o mecanismo que vai acontecer. Mas agora, se eu tenho esse campo sofrendo as mesmas transformações que esse aqui, os parâmetros que envolvem a transformação de simetria desse campo são os mesmos parâmetros que estão aqui, são transformações de S e o 2. Então, eu posso usar essa condição, quer dizer, eu posso usar esse próprio campo para fazer o gate fixo desse aqui. Então, a escolha, né, que a gente chama de gate FC, é essa escolha. Nós vamos escolher um gate fixo que elimine esse termo misto. Ele não vai eliminar o campo. Eu não vou eliminar, não vai ser que nem um gate unitário, onde eu vou eliminar os que seriam um bóson de Boltzmann. Não, eu vou manter, eles vão continuar. Só que eles vão perder esse termo misto. Então, eu escolheria o gate para o WM da seguinte maneira. Eu poderia pegar, por exemplo, 1 sobre, vamos chamar um parâmetro, vamos chamar parâmetro lambda. Então, eu pegaria esse gate fixo aqui, 1 sobre lambda. Observe o seguinte, esse termo aqui, esse aqui, tá certo, esse termo aqui, ele joga o conjugado complexo desse termo aqui, tá certo? Esse termo aqui, mais a parte complexa conjugada desse cara e esse cara. Quer dizer, isso tudo aqui no final do dia é real. Então, eu poderia pegar esse gate fixo aqui. Eu vou ter um termo que mistura W mais com que estar, né? Eu poderia pegar algo desse tipo assim. Esse termo aqui
ser esse, mas a parte. Poderia fazer, fazemos isso aqui. Esse termo assim, demi W mais I, e aqui, eu botaria aqui mais, eu gostaria de descontar esse lambda, tá? Para poder cancelar. E aí eu tenho esse IG que está. Então eu botaria aqui menos I, então eu vou botar aqui mais I, G, certo? V, Q. Vamos ver se vai funcionar assim. Vou precisar cancelar. Então eu botaria aqui o Q. Eu vou precisar, o W' ele tem que se misturar com o que está. Isso. E o W- com esse carinho, então eu botaria, vamos ver se está fazendo assim, menos I, vamos pôr isso aqui, e aqui eu teria demi W menos Mi, na verdade W menos Mi é o complexo conjugado disso, e aqui eu colocaria mais lambda I, G, V, que está. Deixa eu colocar esse termo no Lagrangiano, então esse termo aqui vai multiplicar isso por isso, beleza. Quando eu multiplicar esse termo por esse termo aqui, eu vou estar produzindo dmi, W' vezes o que está. Aí nós vamos ter, então vamos dar um fator 2 aqui. Esse, então não precisa nem botar esse 2 aqui, tira esse 2 aqui. Isso aqui é complexo conjugado, não é real, então quando eu multiplicar esse termo aqui por esse termo, o lambda se cancela. Aí vai sobrar um termo que é I, G, V, que está dmi, W'. Então, esse termo vezes esse, cancela esse. Esse termo vezes esse, cancela esse. E aí aparecem dois termos daqui. Aparece esse termo aqui, W' mais, W', e aparece esse termo aqui, que é lambda está lá embaixo, vai ficar menos I, o I dá 1. Então vai ficar lambda ao quadrado sobre lambda da lambda, G, V ao quadrado, G2, V2, que está. Então, com essa escolha de gauge, esse termo aqui aparece. Então, eu tenho um termo tipo massa. Então, um termo de massa para esse campo escalar complexo, né, que é o bóson de Boltzmann. Então, nessa situação, eu estou gerando, lembre-se que lá no termo cinético eu tenho dmi, que está, dmi, que. Gerei esse termo. E gerei também o termo que é o termo de gauge fixing, que dá para mais. Eu vou estar produzindo aqui esse termo aqui, que vai ser 1 sobre lambda, WI, W mais I, I, W menos I. E aí esse termo aqui se junta também lá com o termo cinético. Então, a gente está fixando o gauge. Então, esse gauge fixing, né, ele me permite eliminar, quer dizer, então é o gauge, esse gauge aqui é o que eu vou chamar de gauge, é o gauge RC, nesse caso é o gauge R lambda, né? Então, é o gauge RC no setor dos bósons vetoriais carregados. Oi? Por que esse aí é um gauge fixing? Pode dizer que... A gente pode dizer que é um gauge fixing porque se eu sei a transformação desse cara e sei a transformação do W, eu sei lá, porque as minhas transformações de S2, né? Deixa eu pagar aqui. Então, se vocês quiserem checar por que isso é um bom gauge fixing, só lembrar o seguinte: quando nós temos no nosso campo de gauge de SO2, quer dizer, a MA sigma A sobre 2, né? Não sei se é 2 sobre 2, só para efeito de marcar aqui. Então, os bósons de gauge de SO2, né? Vocês lembram que estavam amarrados desse modo: AM3 menos AM3, W Mi mais W Mi menos. Então, assim. Então, quando eu faço a transformação de SO2, né, eu sei como é que esse cara, eu sei a transformação, eu sei o A' Mi, portanto, quem sabe o A' Mi, a gente aí vai poder ler a transformação de SO2 do W mais, vou poder ler a transformação do W menos, obviamente, a transformação do W3. Então, eu consigo ler as transformações de SO2
desses campos componentes, a partir da transformação que eu sei do AMI. Eu sei que a linha AMI é R, AMI, R é menos 1. Ou seja, vamos pegar a transformação infinitesimal. Então, a transformação infinitesimal do AMI é a linha Mi, tá? Epsilon A, B, C, alfa B, A, B, C, mais ou menos, não importa, mais D, Mi, alfa A. Então, eu sei a transformação infinitesimal da linha Mi. Claro, então, se eu sei a transformação infinitesimal da linha Mi, eu tiro a linha 3 imediatamente. E depois tiro a linha Mi1, a linha Mi2, componho a Mi1 mais I a Mi2 para dar esse cara, e a Mi1 menos I a Mi2 para dar esse. Então, quer dizer, a partir dessa transformação infinitesimal dos AMIais, eu tiro as transformações infinitesimais, do W e do AMI. Certo? Beleza. Então, eu sei as transformações do W, do AMI, do W mais, W menos e do AMI 3. E sei também a transformação dos Ki. Aí eu vou, olha a transformação no setor de Higgs. No setor de Higgs é isso aqui, filhinha é Ki V mais H sobre raiz de 2 que 3, né? Mais I que 3. Então aqui nós temos que 1 mais I que 2 e aqui que 3. Então eu sei a transformação de S2 do Φ. Filhinha, então, a transformação infinitesimal é filhinha igual a I alfa A sigma A sobre 2 Φ. Então, eu sei imediatamente como que 1 se transforma, como que se transforma e como H e que 3 se transformam. Dessa lei aqui eu tiro as transformações dos campos. E aí, se eu sei a transformação do Ki e sei a transformação do W mais, então eu sei que essa grandeza aqui, então eu vou fazer isso aqui, eu vou pegar a transformação de gate desse objeto aqui. WI menos I lambda GB que então eu sei a transformação de gate disso, aí eu vou olhar a transformação de gate desse objeto. Aí eu vejo pela transformação de gate desse objeto que eu consigo uma equação diferencial que me fixa os parâmetros. Isso é um bom gate fixo. O filhinha, ele vai ver alfa, né? Ele é diferente do fóton, que vai AMI mais elevado, né? Eu estou pegando a transformação infinitesimal. E você conseguiu isso. Fazer que tenha uma proporção diferencial dentro alfa. Exato. E tira o alfa, né? É o meu mecanismo de ficção gate. Como é que eu tenho um bom gate fixo? Um bom gate fixo é aquela função do campo de gate, né? Pode ser uma permeável, eu tenho que introduzir um funcional do campo de gate, tal que a transformação, né, desse gate fixo, deixa eu botar aqui, a partir da transformação desse gate fixo, eu vou pegar o F do A. E se eu pegar o F do A', então isso aqui é um bom gate fixo, se eu, a partir do F do A', eu conseguir uma equação diferencial para o parâmetro de gauge que me permite obter o parâmetro de gauge, como é o caso aqui. A transformação de gauge é A' igual a mais D alfa. Se eu pegar a divergência desse campo, então eu tenho que a divergência do A' é a divergência do A mais o laplaciano do alfa. Então, se eu disser que esse cara é zero, ou seja, se eu quiser, eu posso escolher o alfa, de tal maneira a zerar esse cara. Então, se eu disser, se eu der uma condição, eu sei que dmi alfa é zero, dmi ami é zero, então não importa. Se eu conheço dmi ami, eu posso resolver alfa em função de dmi ami, claro, para botar isso aqui igual a zero. Então, com isso, eu fixo o parâmetro alfa. Então, o gauge fixo, né, ele tem que ser tal que você, a partir da condição que você impõe para o campo de gauge, a lei de transformação do campo de gauge atuando nessa equação que você propõe para o gauge fixo, te permite resolver alfa uniformemente. Isso significa que você fixou o gauge, você fixou o parâmetro da transformação. Eu diria que aquela equação lá em cima, mesmo o ômega não sendo que nem a linha, mas fazendo elevado ao alfa mais. Fazer uma transformação de gauge completa, finita. Você mesmo fazendo em primeira ordem, já dá para você. Já dá para ver que você fixa. Isso você pode fixar o gauge daquilo ali, né? Isso que é o papel de um bom gauge fixo. Bom gauge fixo tem que satisfazer a
Se eu tivesse fazer um DMI ômega só sozinho, que nem ele faz, a linha igual a mais isso. Se fosse ômega, linha igual a ômega, mais um demônio de alfa. Isso. E eu tivesse. E você sabe a transformação. E aí você aqui tem ponto gate fixing, que tem dois campos, tem o WI e tem o KEY. Então você sabe a transformação de. O que você precisa ver é, quando você propõe um gate fixing, você tem que ver qual é a transformação de gate do teu gate fixing. Então você tem que olhar, eu estou propondo uma coisa que vai ser meu gate fixing. Meu gate fixing é algum funcional de A igual a zero. Ou seja, eu vou querer escolher esse gate fixing. DMI a minha igual a zero. Ou então, por exemplo, você pode escolher o gate de radiação, que é a zero igual a zero, né? O gate de radiação a zero igual a zero. Ou o gate Coulomb, a zero igual a zero, divergência de A igual a zero. Ou seja, quando você impõe essas condições, isso tem que te permitir fixar o parâmetro alvo da transformação. Então, o gate fixing ele tem que ser isso. Você propõe um gate fixing, F de A. Aí você faz a transformação de gate desse gate fixing, ou seja, vai escrever agora o mesmo funcional, mas com campo de gate transformado. E aí você vai ter que olhar para esse objeto aqui com campo de gate transformado e você vai ver que isso aqui te dá uma equação diferencial do parâmetro de gate que você pode resolver essa equação para alfa impondo que f de A igual a zero. Quer dizer, o f antes da transformação de eu vou querer impor esse gate fix. Aí, claro, como o gate fix é uma coisa que quebra a simetria de gate, quando você faz a transformação de gate dele, ele deixa de ser zero. Então, quando você faz uma transformação de gate, teu f de A passa a ser um f de A de G. Esse f de A de G vai te dar uma equação diferencial para alfa em função de A. Aí, nesse objeto transformado, você vai impor essa condição. Quando você impõe essa condição, você fixa o alfa. É isso. O mecanismo é tão simples, né, quanto esse aqui. Vamos pegar o exemplo protótipo. Você fixa, teu gate fixing vai ser f de A, que é o funcional de A, não dá até assim para dizer que é funcional. Teu gate fixing vai ser isso aqui, ó, DMI a mi igual a zero. Esse é o meu gate fixing. Então tá. Quer dizer, meu gate fixing é isso aqui. O funcional de gate fixing é DMI a mi igual a zero. Eu vou querer impor que f de A seja zero. E aí, o que eu faço? Vou fazer a transformada de gate dele. Transformada, o f de A, o f do A transformado vai ser DMI a mi mais da Lagrangiano de alfa. Esse é o f transformado. O que eu vou querer fazer? Eu vou querer impor que, se esse cara aqui for zero, se eu quiser impor essa condição, significa que depois que eu fizer a transformação, o meu transformado vai ser DMI de A', ele vai nesse antigo mais esse. Se eu quiser impor, se eu souber que isso aqui é zero, ou eu posso usar isso aqui para zerar isso aqui. Quer dizer, o meu f de A' vai ser DMI do A', isso aqui. Então, se eu disser que eu zero isso aqui, isso significa que eu tenho uma equação para alfa em função de DMI, ou seja, eu consigo dizer que alfa é 1 sobre a Lagrangiano, que eu sei resolver, em função de DMI. Então, se você conhece esse cara, você tira alfa. Então, o que o gate fixing fez para você? Quando você diz que você quer impor que isso é igual a zero, você forçou uma equação diferencial para o alfa que tem solução em função disso aqui. Então você fixa o gate. Então, o bom gate fixing tem que satisfazer esse mecanismo. Você impõe a condição de gate fixing, transforma ela, vê a equação transformada. A equação transformada é uma equação diferencial. E aí eu consigo fixar. Aí eu imponho a condição de gate que eu quero impor na configuração nova e vejo se isso aqui é fixo. Aí você matou o foco no final. Isso. Se você tivesse agora, o mesmo em vez do a mi fosse um WI, sei, e fosse elevado em alfa. Sei. A transformação agora ali é elevado em alfa, né? Certo. Mas tem a parte do homogênea também. E? Tem a parte do homogênea também. Mas vamos só primeiro com o nome de alfa, depois para. Você pode fazer Então, o que acontece comigo? Olha só. Quando você pega o Higgs, só para mostrar aqui, quando você pega aqui o Higgs, né? Filinha é a transformação de gate, que é a fase tá? Exponencial de I alfa, blá blá blá, pulando em φ. Isso aqui é uma transformação de gate. Então, beleza. Aí a pergunta é: será que eu posso
usar esse cara aqui como gauge fixo, você tem esse campo se transforma como uma fase. Então a pergunta é, será que eu preciso ter realmente uma equação diferencial para usar o gauge fixo, ou eu posso também fixar o gauge algebricamente? É aquilo que a gente chama de campo compensador. Por exemplo, né, se a gente tiver, que é o caso do campo de Higgs, quando a gente diz, meu campo de Higgs é parametrizado desse modo, é a X, A, sigma A, 0V mais H. Meu campo de Higgs é esse objeto. A transformação de gauge dele é R-φ. E aí o que eu vejo? Que como essa transformação também é uma fase, eu vejo que esses campos aqui vão se transformar assim. O que linha A é que A mais alfa A. Essa é a transformação exatamente que acontece. Então, essa transformação de gauge é uma transformação algébrica, não tem derivada do alfa. Isso significa o seguinte, se eu usar como gauge fixo esse objeto, se eu disser que eu quero que isso aqui seja zero, eu consigo fixar o alfa igual a menos que se A. Ou seja, você fixa o alfa igual a algum campo, que é o que a gente faz. Quando você fixa o alfa igual a 1 sobre da mediano dmi a mi, você está usando um campo que você tem para fixar o alfa. Você está usando o próprio campo de gauge. Aqui, em vez de você fixar o alfa pelo campo de gauge, você está fixando pelo Higgs, pelo bóson de Boltzmann, porque ele é um campo compensador. Agora, isso só é possível porque eu tenho esse valor esperado no arco não trivial. Senão, você pensaria, qualquer teoria escalar, um campo escalar complexo, eu parametrizo ele dessa forma e mato a fase. Mas aí a gente sabe, essa parametrização não é possível se não houver um valor esperado no arco não trivial. Então, o que a gente está dizendo é que o gauge fixo, ele não precisa necessariamente só do campo de gauge. Se tiver campo de matéria, que também absorve, né, a transformação de gauge, através de uma equação que eu possa eliminar, eu elimino. Se você tivesse, por exemplo, um ômega linha igual a elevado a alfa ômega mais um demi alfa. W linha igual a exponencial de alfa W mais D de alfa. O próprio alfa. O próprio alfa. É assim, né? E daí se é bom. Será que divergente do ômega linha é um bom fixo? É só olhar aqui. Seria W linha. Então você vai ter derivada, você vai produzir gradiente de alfa vezes W mais vezes exponencial. Você vai produzir exponencial e gradiente de alfa W mais aí alfa W mais Laplaciano de alfa. Você vai produzindo essa equação. Se você quiser, por exemplo, fixar isso aqui, dizendo que isso aqui é zero, então tá legal. Você vai dizer que isso aqui é zero. Então essa transformação vai permitir eliminar a divergência do W. Você vai ter uma equação aqui que é de segunda ordem em alfa. Uma equação Laplaciana de alfa, e aqui você tem um gradiente de alfa. Se você mostrar que você consegue resolver essa equação para alfa em função das configurações de W, tudo bem. Só que preste atenção, essa equação, aqui ela tem alfa todas as ordens. Se você quiser manter assim, isso aqui é um exponencial de alfa, isso aqui é um demi alfa. Se você quiser fazer isso aqui em infinitesimal, por exemplo, você pega o termo, aqui é 1, demi alfa, depois vai ter um termo aqui que vai ser alfa, d alfa. Vamos pegar os termos infinitesimais. Você vai ter d alfa w, aqui você vai ter tw, e aqui você vai ter dano Hamiltoniano de alfa. Você vai ter uma equação que tem dado Hamiltoniano de alfa e gradiente de alfa. Se você fixar, se você mostrar que essa equação você consegue resolver para alfa em função de w, é um bom gauge fixo. Galera, só uma questão. É que isso já foi proposto no curso de PND também. Sei. E lá a gente mostrou que de início já está errado isso. Essa transformação, né? É, porque você não pode implementar uma transformação isso. Isso. Você faz os computadores. Eu lembro que tinha um problema aqui, né? Por causa da carga, né? Não entendeu? Isso aí uma opção do grego. O dano Hamiltoniano de alfa mais a alfa W. Não dá para solucionar com a alfa. Não, o que o Léo está dizendo é o seguinte, que esse tipo de transformação de gauge ela não dá invariância, né? A gente tinha um problema para montar a invariância da ação para isso. Agora, Não, tudo bem, mas estou falando só. se você olhar para isso aqui, se você mostrar que essa equação tem solução, você consegue fixar alfa em função de W e da derivada de W,
Beleza, você fixou o gate. E o problema do gate fixing é esse, é eu poder resolver alfa em função de algum campo do modelo. Nesse caso, você está usando o campo dado. Porque só o elevado em alfa dado não dá para fazer gate fixo. Né? Não. Esse aqui não dá, com certeza. Esse aqui só pulinho assim, esse aqui não daria. Porque você não tem ideia, não sei que esse campo aqui fosse um campo compensador. Por exemplo, quando você faz lá aquele, né, Stuckelberg, né, quando você quer introduzir, por exemplo, tem um f mini ao quadrado, mais um meio, né, de M2 a mi ao quadrado, né, então, não, campo de troca. A gente pode introduzir uma simetria de gate, aí o que a gente faz? A gente introduz um campo escalar φ, isso? E aí a gente introduz um termo que vai ser, então a gente tem um termo f mini ao quadrado. Aí a gente introduz um termo que, se não me engano, é um meio de M2 mi φ, né, mais mi ao quadrado, tá? E aí a gente tem o termo que vai ser dmi-φ, né? Tá bom, já está aqui, né? dmi-φ. Então, se a gente fizer uma transformação, então a gente introduz isso aqui, então a gente introduz esse objeto, aí a gente faz o seguinte, esse sistema tem essa simetria. A linha mi mais dmi alfa. Então, essa simetria, essa transformação deixa invariante esse termo. Para ficar invariante esse termo, é preciso que o fininha, aqui a gente tem que fazer só uma questão de dimensionalidade, como esse cara aqui, esse tem dimensão de massa, esse cara aqui de dimensão, vamos botar, por exemplo, esse cara de dimensão, então a gente poderia fazer isso aqui. Isso aqui é a massa ao quadrado, né? Então isso aqui, a gente bota aqui, por exemplo, para um pouco isso aqui sobre N. Então isso aqui tem dimensão de massa, isso aqui tem dimensão de massa, beleza. Então, a gente está fazendo essa transformação, alinha isso aqui, e o fininha vai ser mais M alfa. Se eu fizer essas duas transformações simultaneamente, quando eu transformar o a' mi, vai aparecer aqui um dm alfa. Quando eu transformar o fininha, vai aparecer um m sobre n, vai aparecer um dm alfa. Então, aqui é com sinal menos. Então, essas duas transformações juntas são uma simetria dessa ação. Essa ação aqui, ela tem esse termo aqui, que é um termo quadrático, quadrático é um termo simétrico, que engorda, tem um termo misto e tem um termo de ao quadrado. Mas eu tenho uma simetria. Então, olha só, o parâmetro de gauge está aqui e está aqui. Eu posso fixar o gauge por aqui, dmi igual a zero, mas eu posso também fixar o gauge por aqui. Eu posso dizer, o meu campo φ, ele é um campo, esse meu campo φ é um campo compensador. Se eu escolher alfa igual a φ sobre n, φ igual a zero. Eu consigo eliminar o campo φ por uma transformação de gauge que o parâmetro seja φ sobre n. Então, eu posso escolher esse gauge, eu posso escolher o gauge φ igual a zero. Mas aí é campo compensador, não é gauge. Mas eu sei, que é o que acontece no caso do S2, o campo de Bose de Golson é um campo compensador. Quando eu vou para o gauge unitário, aquilo é possível, porque eu consigo, eu vejo que o gauge fixo, o parâmetro de gauge, ele atua diferencialmente no campo de gauge, mas o parâmetro de gauge atua algebricamente no setor de escolares. Quando a gente pega as transformações de gauge, quer dizer, toda a jogada está aqui no salão lá Schweinberg. Quando a gente diz que eu vou parametrizar o meu campo, o meu duplete de Higgs desse modo, exponencial de I sobre 2, se A, I sobre o V, o V lembrou, sigma A, 0, V mais H. Eu faço isso, quando eu escolhi essa parametrização, eu vejo que a transformação de gauge de SU2, quando ela atuava, filhinha igual a R φ. Quem é R? É exponencial de I sobre 2, alfa A, sigma A. Então eu vejo, quando eu coloco essa transformação aqui, essa frase ela vai fazer tal que, então eu vou ter isso aqui, eu vou ter exponencial de I sobre 2, alfa A, sigma A, atuando em φ. Exatamente. Então, o teu psilinha A, ele vai ser se A. Então, psilinha A sobre V vai ser o seu. Então, psilinha A vai ser o teu psi A mais V alfa A. Então, você vê que o bóson de Goldstone,
ele é um campo compensador. Por isso que você pode eliminar ele diretamente, porque você pode escolher os alfas de tal maneira que alfa seja menos psi sobre V, é exatamente o estudo que eu quero. E o psi em A zero, que é o gate fixo. Que é o gate fixo. Aí psi em A é igual a zero, eu estou no gate unitário. Eu eliminei o psi. Então você mostra que você pode fazer a sua física sem o campo de Goldstone, que apareceria lá. Então é um gate fixo. É um gate fixo não gérico. Você não precisa impor uma equação diferencial. Diferencial que vai resolver, está lambertiano de alfa, não sei o que, não. Simplesmente é uma equação gérica. Então então é um bom gate fixo. Então o que é um bom gate fixo? É você ter uma prescrição que te permite resolver alfa univocamente em termos de algum tipo de campo que você tem que sofra a transformação de gate. Eu considero uma das magias da teoria de gate o gate fixo, certo? Sei? Sabe que naquele trabalho lá que eu escutei, Sei. a gente descobriu lá o problema vermelho, né? E daí foi no gauge normal. Sei. Daí foi feita a conta, é uma conta imensa. Sei. No gauge de Coulomb. O gate Foi um fixo. pouco, foi Taylor. E deu o mesmo resultado. Deu o mesmo resultado. Quanto aqui você Então, quer dizer, aquele resultado era independente do gauge, né? Mas eu digo assim, aqui você falando, fica aqui meio assim, tudo bem, você é professora, a matéria está aí, né? A gente fica meio assim. Mas quando você, o que eu me lembro, eles viram que a probabilidade de infravermelho tinha a 2 loops. Certo. A 2 loops anteceria. Está certo ou está errado, então? Fica aquela coisa, está certo ou Num errado? gauge ou no outro deu o mesmo resultado. Não, está certo ou errado? Sei. Erro em conta, Entendi. tudo era queria que tinha alguma coisa errada. Sei. Daí teve na época 2 coisas. Uma, eles me mandaram para o computador. Sei. E eu fiquei lá no computador e eu tinha visto que não cancelava, quando beta é igual a 1, sobre C. Sei. Então quando beta é igual a 1, você cancela. Mas daí o Taylor tinha descoberto uma fórmula lá. Sei. E aquela fórmula estava meio assim, tá certo, não tá certo? Daí, não, e daí me falaram, você está errado no computador, eu disse, pô, agora eu coloco, coitado. Fazia ali e voltava, né? E disse, não estou errando, entendeu assim? Daí o Taylor era muito esperto. Sei. E daí, não, essa fórmula está certa. Então vamos fazer o gauge de Coulomb. Sei. Pô, sabe o que é, mas é? Sucção de choque, dois loops, variante, entendeu assim? Deu certinho, bateu. E daí, ali que eu dispor esse negócio de gauge, assim. Não, Que a gente assim, quando vê assim, parece que é uma história aí que está falando, e aí é mudar a coisa de gauge, de Coulomb, sei lá o que for, é uma coisa. E é uma magia da teoria de gauge, né? Não, e é uma arte também, saber escolher o gauge, quer dizer, a escolha do gauge não é uma coisa óbvia, né? Tem, assim, prescrições para você saber o gauge fixo, inclusive tem até congressos assim, sobre só gauge fixos convencionais, gauge fixos menos convencionais, né? Quer dizer, escolher o gauge, às vezes numa teoria não linear, lembra que aquela conferência? Às vezes escolher o gauge numa teoria não linear, assim, na supergravidade, por exemplo, a escolha do gauge não é uma coisa tão simples. Então, é um mecanismo, é um mecanismo que é fácil de você entender, mas o procedimento nem sempre é fácil de executar. Eu acho que a escolha do gauge a gente vê muito como a escolha do sistema de coordenadas. Quando a gente tem invariância sobre transformação de coordenadas, a gente diz todos os referenciais inerciais são equivalentes. Então, tudo bem. Você fala, se o Pedro tiver uma velocidade constante em relação a mim, o Léo tiver uma velocidade constante em relação a Pedro, a física que o Léo faz, a física que o Pedro faz e a física que eu faço no laboratório parado são a mesma. Você tem uma, a simetria da tua física é a simetria sobre transformação de observadores. Então, isso é uma simetria. Quando você fala, não, mas eu tenho que fazer física, alguém tem que sentar no laboratório e fazer, ou alguém tem que dizer, eu vou medir. Então, que não seja eu que estou no laboratório, mas o Pedro que está passando com velocidade constante, do momento que ele escolhe o sistema de referência dele, ele quebrou a simetria, porque ele está fazendo as medidas no laboratório dele. Justamente a simetria de gauge, a simetria está ali. O fato de que ele pode escolher fazer física e o Léo escolher fazer física. Então, a simetria lhe permite que qualquer um de nós seja elegível para fazer.
decidir fazer aquela física. Então, é invariante. No momento que você escolhe, você fixou um referencial, você isolou todos os outros, então você quebrou a simetria. Se você olhar os resultados do Pedro, eles vão ser dependentes do referencial, mas a simetria está aqui, o resultado dele pode ser transformado no resultado do Léo. Eu acho que a simetria de gauge é a mesma coisa. Você trabalha com o campo de gauge em geral. Então, qualquer configuração de gauge é equivalente. A Mi, a linha Mi, que é a Mi mais DMI alfa, a linha a Mi duas linhas, que é o a linha Mi mais um DMI beta. Então, cada configuração de gauge, a Mi, a linha Mi, ou a Mi duas linhas, é a mesma coisa. Sou eu que estou no laboratório, ou é o Pedro que está com velocidade V, ou é o Léo que está com uma velocidade 2V. Então, passar de um observador inercial para outro é a mesma coisa que eu passar de a Mi para a linha Mi para a linha 2Mi, a Mi duas linhas. Então, isso é a simetria. A simetria me permite passar de um para outro. Mas quando eu fixo o gauge, eu fixo DMI, a linha Mi igual a zero. Então, para o Léo, a linha é o Pedro. Então, Pedro está trabalhando com uma configuração DMI, a Mi igual a zero. Quando eu escolho essa configuração, todos os demais anis foram jogados fora. Você vai trabalhar só com aqueles DMIs anis que tem DMI a Mi igual a zero. Você está jogando fora todas as configurações que não têm divergência pura. Elas são elegíveis também, mas o gauge fix te permitiu pegar só essa família. Mas aí justamente que está a física. Se eu pegar só essa família, ela é tão elegível quanto as outras. Então a física que eu fizer aqui é legítima. Mas no momento que você escolhe o gauge, você manifestamente quebra a simetria. Quando você fala DMI a Mi igual a zero, teu lagrangiano já não é mais F mini, F mini. Teu lagrangiano é a Mi da Lambertiano a Mi. Quando você fixa o gauge, né, você está fazendo isso. F mini ao quadrado o tempo todo. Isso aqui é isso aqui. É a Mi, né, da Lambertiano, é a Mi, menos DMI a Mi. Isso aqui é o que você tem. Então, qualquer daqui, a linha do A', quando eu falo, não, eu vou esquecer o A, eu vou esquecer o A duas linhas, eu vou trabalhar só com aquelas configurações que tem a linha que tem essa condição. Quando eu faço isso é possível por quê? Porque eu tenho a simetria, eu posso escolher o A que eu quiser, então eu não vou nem trabalhar nem com A, nem com A duas linhas, vou trabalhar com a linha, com essa condição. Então, eu eliminei esse, é possível, porque esse cara é elegível, mas quando eu impus essa condição, eu cortei esse. Então, meu lagrangiano agora ficou a Mi da Lambertiano a Mi. Esse lagrangiano claramente não é invariante de gauge. Mas por que ele não é invariante de gauge? Porque eu escolhi um referencial de gauge específico. Quando eu escolho um referencial de gauge, é justamente porque eu quebrei a simetria. Eu justamente quebrei a simetria porque eu abri mão. A simetria ali para qualquer um deles. Isso aqui é a simetria. Do momento que eu escolho, ou seja, do momento que eu fixo o gauge, eu escolhi um observador de gauge. E aí eu quebrei a simetria. Então, eu acho que é a mesma jogada da escolha de referencial. E a equivalência dos referenciais inerciais me diz que eu posso escolher qualquer um. Aí você diz, eu vou escolher quem? É o cara que está no laboratório? É o cara que está sentado em cima do feixe do LHC com velocidade 0.9999C? Ou é o cara que está caminhando com a velocidade de 300 km por hora? Aonde é que eu vou fazer a minha física? Posso escolher qualquer um deles. Mas no momento que você diz, meu referencial é o Barrichello, né? Isso não está muito na moda, ninguém está na moda agora, é massa, né? É Vettel, né? No meu momento que o meu referencial é o Vettel, aí eu escolhi aquele referencial. Deixei de lado o feixe de próton e deixei de lado o laboratório. Mas eu posso escolher qualquer um deles porque a simetria me permite. Mas no momento que você escolhe, você quebra a simetria. Eu acho que essa equivalência de configurações. Isso. Né? Elas dizem que você pode ter diferentes lagrangianos, pode ter discurso, é um pouco pesado. Não, eu acho que é um pouco pesado. Quer dizer, na verdade, o lagrangiano seria o equivalente. Esse lagrangiano aqui, né, tem a simetria no total. Não tem gauge escolhido. E esse lagrangiano aqui. Então, eu espero que esse cara, apesar desse cara não apresentar mais essa simetria que está aqui, porque eu já escolhi. O lagrangiano é esse aqui, número 2 agora, né? Para mim vai ser esse cara. Então, você está com um novo lagrangiano. Isso, eu estou com um novo lagrangiano. Então, o lagrangiano desse cara, pois é, ele quebra a simetria manifestamente, já não vai ser mais difícil. A moral tua aqui está nos apresentando uma interação prática. Ele está mostrando para nós 3 muda o lagrangiano. Isso, muda o lagrangiano. E daí, bom, esses 3 lagrangianos agora... Porque quando você, por exemplo, escolhe o gauge unitário, você matou esse termo,
Então você mudou o lagrangiano, esse termo não existe para você no lagrangiano, esse termo está fora. Então o lagrangiano passa a ser isso. Esse termo que é o único que sobrevive. O gauge unitário é esse. Porque a escolha do gauge, justamente, ela quebra a simetria manifestamente. Ela não quebra a simetria intrinsecamente. Por quê? Porque é justamente a simetria que me permite escolher qualquer gauge. A simetria de gauge está nisso. Qualquer gauge é válido. Mas no momento que você escolhe um, você escolheu um preferencial. Aí você isolou todos os outros. Aí você quebrou a simetria de uma forma manifesta, mas não de uma forma implícita. Né? A simetria de gauge existe. Escolheu o gauge, escolheu. Mas aonde é que está a simetria de gauge? A simetria de gauge está nas identidades de ordem. Naquele, quando a gente fez lá a oriosa identidade de ordem, a gente trabalhou num gauge fixo, escolhido, mas a gente sabia que a simetria não foi perdida porque as identidades de ordem eram válidas. Então, a questão é essa. Eu preciso escolher um gauge para trabalhar. Para fazer física também, eu preciso escolher um referencial. Eu não posso ficar dizendo, todo mundo é equivalente, mas uma certa hora você tem que dizer, Léo, faz as tuas medidas aí e manda para nós o resultado. Quando a gente decide que é ele que vai fazer as medidas, eu escolhi um referencial. E aí eu quebrei a simetria, porque aí eu escolhi um cara. É esse, é você. Você é o eleito. Então acabou-se. Os outros E quando você quebra e a quebra no fundo, nada, você escolheu o vácuo. Você tem direito de escolher qualquer um. O teu vácuo pode ser qualquer um daqueles que você escolhe. Você viu na hora que você escolhe isso. Todos são equivalentes, mas na hora que você escolhe, você final. É a mesma coisa. Mas aqui no caso, a quebra da simetria significa que você recorta a lagrangiana. Recorta a lagrangiana. Será ou aumenta ou recorta. Nesse caso, agora a gente está aumentando. A gente apareceram termos que nem existiam. Vai aparecer um termo de massa aqui. Só que esse termo de massa, ele depende do gauge. Vai sobrar, o termo de massa que sobrou para nós era o quê? Era lambda, estava lambda 2 sobre lambda da lambda, I menos I da 1 da lambda, G2, V2, que está aqui. Então, esse bóson de Boltzmann, que desapareceu do gauge unitário, ele agora está presente, só que ele tem um termo de massa. Olha o propagador dele, que a gente pegar lá o termo simétrico, dmq está dmq. Com esse termo aqui, ele tem um termo de massa, ele tem um polo no propagador. Só que o termo de massa dele depende do gauge fixo, do parâmetro. Então, é uma massa não física, mas ele tem uma massa. Então, você jogou um campo a mais agora. Você aumentou o teu lagrangiano. Inclusive, colocou esse cara com massa. No gauge unitário, ele nem existe. No gauge RXI, ele existe e é massivo. Só que com a massa doentia. Para mim, essa é uma arte realmente assim. Não, entendeu? E aí depois a escolha do gauge fixo tem muitas outras implicações, como aquela questão das ambiguidades de Gribov. Será que você escolheu o gauge completamente mesmo? Será que você tem certeza que você fixou o gauge até a última instância? Ou ainda sobrou algum tipo de resíduo da simetria de gauge? E aí essa coisa, se você for fazer cálculo perturbativo ou cálculo não perturbativo, isso pode fazer diferença. Então, quer dizer, o pessoal lá da UERJ justamente trabalha com essa discussão das ambiguidades de Gribov. Beleza, as ambiguidades de Gribov, elas existem. Quer dizer, quando você fixa o gauge de mi a mi igual a zero, você, na verdade, não fixou completamente o gauge. Mas, para efeitos de teoria de perturbação, quer dizer, no regime ultravioleta, isso não faz diferença. Mas no regime infravermelho, pode ser que esse gauge fixo não seja tão completo assim. Então, tem muitas nuances na escolha do gauge fixo. Eu acho que isso tudo não é uma coisa simples, realmente. Às vezes a gente trivializa, porque a gente está trabalhando num regime da teoria que permite isso. Quer dizer, o que eu estou fazendo aqui? Nós todos, em geral, fazemos regime de altas energias, que é quando você tem a liberdade assintótica, você pode fazer teoria de perturbação, e no regime de altas energias e perturbativo. E aí, a discussão do gauge fixing, ela se simplifica. Mas se você quiser considerar, por exemplo, aspectos não perturbativos, aí a discussão do gauge fixing pode se complicar. Porque você não tem... Se você está fazendo uma coisa perturbativa, você pode fazer uma transformação de gauge infinitesimal. E aí fica muito simples. Mas se você, por exemplo, no caso não abeliano, né, a transformação abeliana é simples, porque ela é sempre a linha mais linear. Mas uma transformação não abeliana, ela a linha é R a R menos 1, mais R de mi R menos 1. Então,
Meu parâmetro de gauge está na exponencial, ele está a todas as ordens, é altamente não linear. A transformação de gauge é completamente não linear. Agora, claro, quando eu linearizo o verbo em primeira ordem, aí sim, a linha fica sendo A mais constante de estrutura, parâmetro A mais DI alfa. Então, aí sim eu linearizei, ficou linear em alfa, linear em alfa. Ficou mais simples a vida. Mas se eu for olhar a transformação de gauge finita, né, não infinitesimal, ela é altamente não linear. Isso aqui é um exponencial em alfa, então isso aqui tem alfa todas as ordens, isso aqui também é uma coisa exponencial em alfa. Então, a transformação de gauge, no caso não abeliana, é muito mais complicada, porque a gente lineariza e fixa o gauge através da linearização, porque eu tenho em mente que eu estou fazendo teoria de perturbação. Agora, se eu for olhar a teoria não perturbativamente, aí a escolha do gauge fixo por aqui é bem mais complicada, porque é uma equação é uma equação diferencial e não linear. Eu acho que tem uma coisa que a gente não entende, outra coisa. Sim. A questão é você ter qualquer proposta dessa teoria, se quiser, você tem que mostrar que tem uma consistência com a anterior, claro. E não disparar na sua direção. O perigo é você estou propondo esse gauge aí, tudo bem. Eu estou sabendo o que você está querendo fazer, tá vendo? Aqui embaixo está demonstrando, mas eles vão conseguir provar que isso é um gauge. Tudo bem, a teoria que está falando. Então, o gauge axial, por exemplo, você pode escolher o gauge axial dessa forma, né? Quer dizer, NI a Mi igual a zero. Então, o que esse gauge está fazendo para você? Você escolhe um vetor fixo no espaço. E você vai dizer, você escolhe um vetor fixo no espaço, então você escolheu uma direção preferencial no espaço, e você diz que você vai considerar todas as configurações que sejam tais que esse produto escalar aqui seja zero. Então, no caso abeliano, isso seria NI a Mi igual a NI a Mi mais NI dele alfa igual a zero. Então, você na verdade precisa inverter esse operador aqui. Você precisa saber, será que isso é um bom gauge fixo? Esse é o chamado gauge axial. E aí o que acontece com esse gauge? Ele passa a depender de um vetor fixo no espaço. Então esse gauge quebra, inclusive, ele quebra a invariância, né? Ele tem uma direção preferencial. Então, ele não é um gauge manifestamente Lorentz covariante, porque ele tem uma direção preferencial no espaço. Então, são muitas as discussões. Esse é o chamado gauge axial, que muitas vezes é usado também. Ele, aliás, até é um bom gauge fixo, porque ele elimina os campos de Gauss. Você trabalhando em gauge axial, você não precisa dos campos de Parelli-Popov, mas é uma escolha de gauge também não convencional. Não é um gauge assim, muito convencional. Tem outras escolhas, né? Gauge Poincaré, gauge axial, gauge temporal. Tem muitas escolhas de gauge. Você pode, dependendo do que você quer fazer, uma escolha pode ser melhor do que a outra. Para nós, para quem faz física atômica, ótica quântica, o pessoal trabalha muito com gauge de Coulomb, então que é A0 igual a zero, divergência de A igual a zero. Então é um bom gauge, mas ele é um gauge que para quem não está muito comprometido com a invariância relativista, porque não é um gauge manifestamente covariante. Divergência de A igual a zero, divergência de A vetor igual a zero, não é um statement, não é uma afirmação invariante de Lorentz. Então é um gauge que quebra a simetria de Lorentz. Mas não é um gauge muito bom para física de partículas. Para nós é muito importante manter a simetria de gauge. Então, para nós, o gauge bom é DMI a igual a zero, é um bom gauge, realmente. Então, a questão da escolha de gauge desde que você mostre que você tenha um bom gauge fixo, significa que você pode trabalhar naquele sistema, porque a simetria de gauge permite. Você pode escolher qualquer configuração. Quer dizer, o artista, né? Você tem uma lagrangiana, tem um certo tamanho. Será que eu posso fazer corte, aumentar? Aí tem ainda quando você montou para o derivada covariante com a lagrangiana. Mas ainda tem um outro passo que como é que eu vou trabalhar com essa lagrangiana com o gauge fixo. Legal? Você tem, dentro de uma escolha de gauge, você pode escolher vários alfas, vários parâmetros para que você satisfaça a tua escolha. Mas entre escolhas de diferentes gauges, eu tenho que alguma relação entre elas? Eu tenho que ter alguma coerência entre o gauge axial e o gauge... Quer dizer, você mostra aí, você tem depois que mostrar que certas grandezas físicas vão ser independentes do gauge.
Então, por exemplo, grandezas físicas, você mostra que se você passar de você tem que mostrar a equivalência dos gates. Então, isso é um passo não trivial nas teorias de Young-Mills. Mostrar que, por exemplo, a equivalência de gate, a equivalência da quantização da quantização sobre diferentes gate fixes. Então, mostrar que você, no fundo, usando diferentes gate fixes, você está obtendo a mesma física. Ou seja, mostrar que a matriz S é invariante sobre as transformações de gate. Isso é uma coisa que não é trivial. Mas me parece assim, até razoável no caso da teoria de campo. Por exemplo, pensa no eletromagnetismo normal. A gente começa sempre, a primeira coisa que a gente faz é o bias de Coulomb. Bom, aí o bias de Coulomb você tem um potencial que é instantâneo.